No céu todos nós seremos iguais, amém? No céu a isonomia é total. Eu quero estar no céu, amém? Nós queremos estar no céu, glória a Deus, igreja. Se há uma herança, hoje, infelizmente, nossa mente, nosso dia a dia, nossa visão os irmãos vão entender quando eu falo isso, muito democrática, no bom sentido também, mas também no sentido de mercantilismo. Mas o reino de Deus é um reino, né? Quando a gente fala sobre reino, a gente lembra de um sistema político e reinado. A gente lembra de um rei que dita as regras e seus súditos a obedecem. Então, assim é o reino de Deus. Nós temos um rei, que é o Senhor, que estabelece as suas regras, sua forma de andar com ele, e nós, como súditos, como filhos, andamos em obediência. Isso tem que ser cada vez mais pregado em nossas vidas, porque eu creio que o melhor regime de governo ainda é a democracia, amém? Eu ainda creio sobre isso, essa é uma opinião particular minha, tá bom? Mas quando eu falo sobre reino de Deus, eu vejo uma monarquia perfeita, e como é difícil, porque na nossa democracia nós questionamos muito a Deus, né? Nós reclamamos muito, nós não aceitamos o nosso direito, que aqui na terra é muito saudável, com as coisas do céu, se tornam prejudiciais, porque eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu discurso, eu tenho o meu sentido de certo e errado, e numa monarquia, o rei falou, os súditos obedecem, então temos que no mundo espiritual trazermos essa monarquia para as nossas vidas, amém? Por mais que a democracia aqui na terra, na minha opinião, ainda seja uma forma mais talvez apareçam outras formas, nós falamos muito sobre, daqui a pouco eu estou falando muito, né, gente? A gente fala muito sobre socialismo também, e o socialismo é algo que, biblicamente, o algo em comum é algo bíblico, né? A igreja nasceu assim, dividindo tudo em comum. Os kibbutz em Israel, né, trazem essa essência de tudo em comum. A essência é linda, a teoria é muito boa. O problema é que o ser humano está no meio. A grande questão é essa. Na igreja foi isso. Uns ficavam acomodados e sobrecarregavam outros, até ponto da igreja que se iniciava ali nas casas, e separaram os diáconos, mas depois houve uma briga entre os diáconos, porque uns serviam, outros não serviam, e o dividir entre todos começou a trazer problemas. Ou seja, isso é o nosso dia a dia, infelizmente. Mas a igreja consegue trazer isso. O que eu não consigo lá fora, a igreja traz em comum. Eu sempre gosto de falar isso. Na igreja pode entrar o presidente da república, ele é igual a mim, ele vai sentar na mesma cadeira, vai beber a mesma água, vai ouvir a mesma mensagem, vai ter os mesmos direitos de todos. A igreja traz essa comunidade, traz esse sentido de comum. Isso é o poder que há na igreja. Amém, meus amados? Isso nós temos que trazer. Isso é a verdade, isso é a comunhão, isso é algo em comum. Dividir uns com os outros. O que talvez eu não consiga no meu particular. A igreja, através dos seus dízimos e das suas ofertas, trazem o máximo possível à igreja em comum. Tentam, na medida das possibilidades, estreitar cada vez mais e tirar as diferenças e nos trazer para a comunidade, algo em comum. Que isso seja sempre pregado em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Sem mais delongas, quero chamar meu querido pastor Luiz Antônio, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas a Jesus, estará nos abençoando com a mensagem desta manhã. Bom dia, queridos. Que alegria, hein? Alegria estar aqui. Opa, Rose, que alegria. Você já deu aquele cumprimento ao irmão que está ao seu lado? Dê um cumprimento de forma especial, sabe? É um milagre do seu irmão estar aqui nessa manhã. É um milagre. Talvez você não imagine quantas lutas esse irmão, essa irmã passou para estar aqui, mas Deus o trouxe aqui, amém? Sabe, quando eu me reúno com vocês nesse lugar, eu me alegro, porque eu também conheço as minhas lutas, não conheço as suas, mas conheço as minhas. E eu me alegro e posso dizer, puxa, até aqui Deus me ajudou, como a gente tem aprendido na palavra de Deus nesses últimos dias, nessas últimas mensagens. Senhor, muito obrigado, porque o teu amor me trouxe aqui mais uma vez. Eu estou aqui por conta do amor de Deus. Lembra? Nós amamos a Deus porque, em primeiro lugar, Ele nos amou.
Por mais perfeitos que nós sejamos, ou tentemos ser perfeitos, nós jamais seremos efetivamente perfeitos. Nós, enquanto estivermos nesse corpo carnal, nós vamos falhar. Mas quando eu olho para o amor de Deus, eu entendo que esse amor é perfeito, é o amor que transmite graça, é o amor que transmite o perdão. A Bíblia chega a declarar que o amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. Por isso nós estamos aqui. Então, já com esse pensamento, eu louvo a Deus em meu espírito, eu adoro a Deus na minha vida, porque Ele concede mais uma vez a cada um de nós essa rica oportunidade de juntos congregarmos e glorificarmos e sermos um canal de bênção um na vida dos outros, amém? Queridos, abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 11. João, capítulo de número 11. Hoje eu vou, enfim, acho que depois de mais de um ano, incansavelmente, debatendo e discutindo sobre as nossas relações enquanto igreja. Eu quero deixar um pouquinho de lado esse meu conflito pessoal e eu quero trazer uma palavra de esperança a cada um de nós nessa manhã. A mensagem é essa que me marcou muito numa leitura logo após o nosso retiro, indo para o meu trabalho, lendo a Bíblia, Deus me chamou a atenção, eu anotei, e enfim, é a minha oportunidade de trazer essa mensagem à igreja nessa manhã. Eu tenho a certeza que a sua vida vai ser abençoada, amém? Não porque eu seja lá grandes coisas como pregador, mas porque abrindo a palavra de Deus, a palavra é viva, ela é eficaz, amém? A Bíblia, ela há de nos abençoar ricamente nessa manhã. Já encontraram João capítulo 11? Vamos ler então a partir do verso 1, diz assim: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Como eu aqui disse, Deus amado, esse pregador aqui nada é, enfim, demais. Mas, ó Deus amado, o que está sendo lido, o que há de ser pregado, Deus, é a Tua palavra, é a mensagem do Evangelho, é a boa nova de salvação. Deus amado, é a pregação do Teu amor, da Tua graça, do Teu amor incondicional, inconfundível, Deus. O Teu amor que é perfeito, que não falha, que não falta. O Teu amor, ó Pai amado, que nos encoraja a olhar à frente. Sabedores, ó Deus amado, que devemos seguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo, deixando para trás as coisas que para trás ficam. Obrigado, Deus amado, por esse amor que há de nos conduzir, ó Deus amado, à Tua presença. Pai amado, abençoa a Tua igreja nessa manhã. Obrigado, Deus amado, pelo privilégio de pregar a Tua palavra mais esta vez. Obrigado, Deus amado, pelo privilégio de ouvirmos, ó Deus, a voz do Teu Espírito por mais esta manhã. Concede-nos, ó Deus amado, com Teu amor e graça, nos concede a compreensão, o entendimento, ó Deus, e que a Tua palavra, Deus amado, seja viva, Deus, em cada um de nós, trazendo, ó Deus, a transformação que Tu queres, trazendo o encorajamento, a renovação, trazendo, Deus, a ousadia, Deus amado, que assim nos é determinada em Cristo Jesus. Pai, abençoa, Deus, todos aqueles que ouvem esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Pergunta aí para o irmão que está do teu lado. Lá veio o pastor com essas coisas chatas, pergunta para o irmão, né? Fazer o quê? Pergunta se ele tem certeza do amor de Deus pela vida dele. Vai, pergunta. Tem certeza mesmo, irmão? Sério? Então por que Deus permitiu que você passasse por um infortúnio? A dona Diva já está chutando a mensagem lá. Peraí. Se Deus nos ama, por que choramos o luto? Se Deus nos ama, porque passamos pela enfermidade. É estranha essa concepção de amor. Ou insistirmos em dizer que Deus nos ama, quando tantas e tantas coisas
e repetidas vezes nos vão mal, ou vão erradas, ou não da maneira como nós planejamos. É incrível, gente. Deixa eu abrir um parênteses nessa mensagem e abrir aqui uma curiosidade bíblica. Você sabia que lá em Apocalipse capítulo 4, João ele tem revelação do trono de Deus e de forma muito curiosa, João ele diz que à frente do trono existem 4 seres viventes. E é muito curioso que naqueles seres viventes ele vê um ser que tem a cara de um leão. O outro ser tem a cara de um novilho. Já o terceiro ser, a cara de homem. E o quarto ser, a cara de águia. Pastor, o que tem isso a ver com a mensagem de hoje? Sabe qual é a intenção de Mateus ou Levi ao escrever o Evangelho? Ele queria falar aos judeus e mostrar que Jesus era descendente da linha real de Davi e que ele era o Messias. Ele então poderia ser entendido como o Messias e o Rei dos Reis. O leão, queridos, é figura de reinado. É interessante que em Apocalipse encontramos um ser com cara de leão. E o primeiro dos evangelhos é Mateus querendo declarar que Jesus era rei. Curioso, né? Mas isso não é só uma curiosidade, porque não é só um devaneio pastoral, né? Porque o segundo ser que João vê em Apocalipse era um ser que tinha cara de novilho, a cara de servo. O novilho era o animal, o jovem, mas que depois seria usado para carga, para serviço. E aí nós encontramos o Evangelho segundo Marcos. O segundo Evangelho, Marcos ele apresenta Jesus como o servo, como aquele que se entrega, aquele que veio para servir. Curioso isso, né? Mas aí nós encontramos logo em seguida, qual o terceiro evangelho, gente? Lucas. Como é que é a linhagem que Lucas coloca logo no início do seu evangelho? Ele começa a demonstrar a natureza humana de Jesus, ligando Jesus, o Senhor, a Adão. Vai colocando geração após geração até chegar em Jesus. E Lucas, o médico, ele demonstra Jesus na sua natureza humana. É incrível isso. E o terceiro ser vivente que João mostra, que ele vê, enxerga lá na visão, é exatamente um ser vivente com a cara de homem. Curioso isso. E qual é o quarto ser vivente que João enxerga? Era um ser vivente que tinha cara de águia. O que águia significa? A águia tem um símbolo do divino. A águia é um animal que simboliza exatamente o divino, o sagrado. E aí nós encontramos o quarto evangelho. O que João queria declarar ao seu quarto evangelho? João, em todo tempo, ele quer mostrar ao mundo que Jesus era Deus. É exatamente no quarto evangelho, por exemplo, é o único dos evangelhos que demonstra dessa maneira, que registra dessa maneira, que quando os soldados entraram para pegar Jesus, e Jesus perguntou: o que vocês vieram fazer aqui? Aí os guardas: viemos prender Jesus. Como é que Jesus responde? Sou eu. O que acontece com os guardas? Todos eles caem na presença de Jesus. Sou eu, ou eu sou, é a mesma palavra, é a mesma declaração que quando Moisés pergunta: Deus, eu vou falar para o povo o quê? Quem é que me apareceu? Diga ao povo que o eu sou te apareceu. Jesus usa o mesmo termo, a mesma colocação. Sou eu. João, ele quer o tempo todo mostrar a divindade de Cristo. E é interessante o texto que eu quero trazer nessa manhã, porque, de igual forma, é o único evangelho que cita a ressurreição de Lázaro. João, ele quer mostrar a divindade, o poder, a autoridade de Cristo enquanto Deus. Mas olha só o contexto desse início de passagem. Estava o quê? Enfermo Lázaro. Jesus tinha uma relação. A Bíblia não é tão clara em dizer como surgiu essa relação. A Bíblia, por exemplo, demonstra que a irmã de Lázaro, Maria, é ela que vai chorar aos pés dos olhos de Jesus, que vai derramar óleo sobre ele e vai enxugar os pés de Jesus com o cabelo. A relação de gratidão, de adoração,
de entrega daquela família com Jesus, ela é extremamente íntima e profunda. E eu acredito que essa relação, de certa forma, é acrescentada nesse momento, porque Lázaro, naquele instante em que começa a narrativa, Lázaro estava enfermo. Aquela família era uma família que tinha relação com Cristo, mas Lázaro estava enfermo. E todos nós que aqui estamos nesta manhã, eu entendo que temos uma relação com Cristo, mas talvez o seu irmão esteja enfermo, ou talvez a sua vida esteja passando pela dificuldade de um desemprego, enfim. Lázaro estava enfermo e era uma família que tinha relacionamento com Deus. É claro que eu quero ir além daquilo que sempre falamos, que ser cristão, ter comunhão com Cristo não significa que todas as coisas nos sairão bem em todo o tempo, que sempre Deus vai nos livrar do problema, que em todo tempo nada vai me acontecer. Eu quero ir além dessa concepção, porque eu sei que vocês já entendem dessa forma. Eu quero ir além na nossa relação com Deus. Olha o verso de número 3. Essas mulheres tinham fé. Quem tem fé aí diz amém. Amém. Essas mulheres tinham fé. Quando alguém está enfermo na sua casa, o que você faz? Você ora. E ora a quem? Você ora a Jesus. Quando alguém está enfermo na sua família, nos nossos tempos modernos, o que a gente faz no nosso celular? Vou mandar um WhatsApp para o grupo da igreja. Vou pedir para orar. Porque nós cremos no poder da oração. Nós cremos que o Senhor, Ele escuta as nossas orações. É ou não é? Bom, lá naquele tipo não tinha WhatsApp, né? Mas lá o verso 3 diz assim, ó. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Você tem certeza do amor de Deus pela tua vida? Deus te ama? Deus amava Lázaro. Mas ele estava enfermo. Elas mandaram procurar. Aquelas mulheres tinham fé, gente. Assim como você tem fé, aquelas mulheres tinham fé. Não foram mandar mensagem para o principal da sinagoga. Não foram mandar uma mensagem urgente para o médico bambambam da ocasião. Mandaram, chama Jesus. Porque Jesus, ele pode curar o nosso irmão. Chama ele aqui rápido, porque o nosso irmão está muito mal. Eu sei que Jesus pode algo pelo nosso irmão. Você sabe que Deus pode algo pela tua vida? Amém? Aquelas mulheres também sabiam, elas tinham fé. E mandaram chamar Jesus. O verso 5 diz assim, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amava Jesus. Eu vou refrescar a nossa memória sobre o conceito de amor. O amor que nós temos discutido em nossa igreja, nós temos profundamente discutido sobre esse amor divino. E entendido que o amor que nós entendemos como o amor agape, ele é muito diferente do amor que eu sinto pela minha esposa, por exemplo. É um amor muito diferente de um jovem que se apaixona de um menino que se apaixona por uma menina. É um amor diferente daquele que eu sinto pelos meus filhos. O amor agape que nós entendemos na Bíblia, ele é muito mais do que um sentimento. É muito mais do que algo emocional. O amor que Deus tem por cada um de nós, ele é um amor de atitude. Porque nós pecamos e Deus, em primeiro lugar, nos amou. Nós, sendo ainda pecadores, Deus nos amou. Nós tropeçando, Deus continua nos amando. Quando erramos, Deus está sempre disposto a nos perdoar. Quando caímos, Deus está disposto a nos levantar. Quando falhamos, Deus está disposto a nos consertar e nos disciplinar. Deus, absolutamente, em momento algum, se cansa de nos amar. Deus, em momento absolutamente algum, desiste de nos amar. Ele nos amou e pronto. E nada muda essa realidade. Nada muda essa verdade. Ainda que eu caminhe perfeito, isso não vai modificar a noção do amor de Deus pela minha vida.
ainda que eu erre, isso tão pouco muda o amor de Deus pela minha vida. Deus nos ama e pronto. E é por isso que nós caminhamos, não baseados na maneira como nós amamos a Deus, mas como Deus nos ama. O que me mantém de pé não é o quanto eu estou certo diante de Deus, mas é o quanto Ele me ama. O que nos traz aqui nesta manhã não é se fizemos tudo bem ou erramos tudo hoje ou ontem. Nós estamos aqui porque Ele nos ama. Jesus amava Lázaro. Você leu aqui? Então entenda que esse amor era incondicional. Entenda que esse amor era amor sacrificial. Entenda que esse amor era amor pleno, irrestrito. Não era um amor que se marcava, que diminuía ou que aumentava. Não era um amor que cobrava de Lázaro. Lázaro, você errou, então eu estou de mal com você. Não. Lázaro, você não orou hoje, então eu não quero papo com você. Lázaro, você tropeçou, então por isso você está enfermo e vai ficar enfermo. Não. O amor de Deus pelas nossas vidas, ele não está pautado nos nossos erros ou acertos. O amor de Deus pela minha vida e pela tua vida está relacionado a Ele, na essência dele. Deus é amor. E nada muda isso. Deus amava Lázaro. Mas Lázaro estava enfermo. Em primeiro lugar, isso dá um bug na nossa cabeça. Porque se Deus me ama e Deus cuida de mim, por que Deus permitiu esse infortúnio na minha vida? É uma noção muito lógica que a gente tem na nossa cabeça. Se Deus me ama desse jeito que o pastor está falando, então por que eu estou passando por essa aflição? Gente, quantas vezes já ouvi palavras, sabe, tão pesadas e ignorantes no meio da igreja. Aquela irmã está passando por isso porque ela não foi no culto tal. Já ouvi. Já ouvi. Aquela irmã está passando por isso porque abandonou a escola de líderes. Deus está castigando ela. Que isso, meu irmão? Deus, você está passando por isso porque, olha, você tem que orar mais. Tem que ler mais a Bíblia. Amado irmão, Deus não faz troca. Eu não estou falando contra ler e orar, amém? Estou falando que você pode ler a Bíblia toda num dia. Deus não vai te amar mais por conta disso. Vai ser uma bênção, você vai conhecer a Bíblia muito bem. E não adianta você fazer 3 dias de jejum, porque Deus não vai te amar mais por conta disso. Afinal, todo o sacrifício perfeito foi feito aonde? Na cruz. Subir a escadaria não faz Deus me amar. Fazer jejum de 20 dias não faz Deus me amar mais. Nada disso muda a relação de Deus comigo. Mas por que eu passo pela aflição? Por que o meu filho fica enfermo? Por que eu encontrei o desemprego? Por que eu passei pelo assalto? Por que me abandonaram? Por que é que me traíram? Se Deus me ama e cuida de mim, ou Deus não me ama, ou então Deus falhou. Nada disso. A Bíblia está dizendo, Deus amava Lázaro, Deus amava Marta, Deus amava Maria. Mas naquela família havia aflição, porque o irmão estava morto. Mas aquelas mulheres tinham fé. Ainda assim veio o problema. Segue o texto. Você sabe o que faz? Olha, quem tem filho aí? Levanta a mão. Se o teu filho diz assim, tô doente, o que é que você faz? Cuida. Quando? Daqui a uma semana? Demora. Imediatamente. Vai lá, tá doente, deixa eu ver se tem febre, vou pegar aqui um remédio. Não, vamos no médico. Lembra quando o Bernardo nasceu, a gente sabia nada de filho, né? Deu um espirro. 37 dor de febre. Vamos para emergência. Aí ficava 3 horas de emergência. O médico olhava. 37 dor de febre. Quando? Desde quando? Desde 1 hora atrás. Pai, volta para casa. Não tem nada. Se daqui a 3 dias continuar a febre, se te aparecer outro sintoma, aí você volta. Até que a gente aprendeu. Na 4ª vez, a gente aprendeu. Ai, meu Deus. Quem ama, cuida, não é? Quem ama se apressa a cuidar, não é? Quem se importa, toma uma atitude logo, não é? A cabeça vai dar bug agora, gente, olha só. Verso de número 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, Jesus foi imediatamente, correu, pegou o avião, foi logo. Gente, está aqui escrito. Quando ele soube que Lázaro estava doente, o que Jesus fez? Ainda se demorou 2 dias. No lugar onde estava. Pastor, Deus não ama nada. Para.
Manda mensagem, faça a minha oração, Senhor, socorre, meu filho está doente. Aí você fala que não, vai ser amanhã, gente. Amanhã a porta de emprego abriu. Amanhã vão achar lá o que roubaram. Amanhã a cura já apareceu. Porque Deus me ama. Aí eu leio aqui que Jesus ainda se demorou 2 dias. Jesus não se mexeu. Jesus ouviu. Tá bom, então vamos continuar aqui nosso papo. E Deus não se mexeu, Jesus não se mexeu ali. Aí, enfim, eu imagino, eu estou olhando uma ótica da palavra, vamos se colocar no lugar de Marta e Maria? Lázaro deveria estar apagado lá, né? Vamos então colocar Marta e Maria. Meu Deus, 42 de febre, esse homem está morrendo. Está queimando. Bom, não tinha termômetro, né? Está queimando. Está mal. Jesus não vem. A gente pediu para ele nos ajudar, ele não aparece. Será que ele não está ouvindo a nossa oração? Será que ele não está ouvindo o nosso clamor? Será que a nossa oração não chegou até ele? Será que aquele amor era só fingimento? Será que ele não tem poder para curar? Será que ele vai nos abandonar? Oh, meu Deus, Senhor, por quê? Essa história parece com alguém? Hã? Fala não. Conheço bem essa história. Jesus se demorou. Jesus, ele não foi. Simplesmente ficou lá. Mas aquelas irmãs choravam naquele momento. Naquele momento, enquanto Jesus se demorava, aquelas irmãs estavam angustiadas. Naquele momento, elas se questionavam. Naquele momento, elas estavam tentando entender que tipo de amor é esse. Que relação é essa? Como é que é isso? Eu estou passando pela aflição e nada acontece na minha vida. Estou passando pela lágrima e não parece que não tem resposta de Deus. Estou passando pela afronta e o tempo está passando, já se passaram 1 mês, 2 meses. Vai acabar lá o seguro-desemprego, eu não consigo arrumar um emprego. Está acabando aqui o remédio, não tem dinheiro para comprar outro. Está acabando esse problema e continua a situação. Até quando, Senhor? Aí o verso 14 diz assim, ó. Você sabe o que é, gente, você sabe o que é que fez Jesus sair do lugar dele? Você sabe por que ele esperou 2 dias? Você sabe por que Jesus esperou 2 dias? Olha o verso 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Gente, Jesus ficou 2 dias esperando Lázaro morrer. Se demorasse 3, Jesus ia ficar 3. Se fosse 4, Jesus ia ficar 4. Jesus esperou Lázaro morrer. Vai entender um amor assim? Vai entender que relação é essa? Jesus permitiu a morte de Lázaro. Como assim ama? Como assim se incomoda? Como assim se importa? Como é que é esse amor? Lázaro morreu. Eu quero abrir para vocês uma perspectiva nova na sua vida, meu irmão. Eu estou falando aqui de Marta e Maria e talvez a minha situação, a sua, seria diferente. Uma coisa eu sei ao certo, que muito provavelmente isso tem te deixado abatido. Tem talvez trazido lágrimas. A situação que você esteja vivendo talvez seja diferente dessa família. Mas o sentimento de angústia pode ser muito semelhante. E a aflição e a sensação da urgência e cadê Jesus na minha vida? Estou indo na igreja, estou lá, eu oro, eu jejuo, eu sou dizimista, mas olha, aconteceu isso e continua acontecendo e nada muda. Que amor é esse? Jesus esperou Lázaro morrer. Gente, isso confunde um pouquinho o nosso senso. Ao verso 17 diz assim, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Quanto tempo? 4 dias. Faz a conta comigo. A Bíblia fala que Jesus, ele se demorou, quanto tempo? 2 dias. Jesus recebe uma resposta. Ficou lá 2 dias. Aí Lázaro morre. Jesus vai. Chega lá com 4 dias. Ou seja, se Jesus tivesse levantado imediatamente, no momento em que ele tivesse ouvido a mensagem, muito provavelmente, certamente, ele teria chegado antes de Lázaro ter morrido. Mas Jesus esperou. E já era morto de 4 dias. Já tinham sepultado 4 dias. Aquela família estava enlutada há 4 dias.
O maior mal tinha acontecido há 4 dias. E aqui é muito curioso que o verso de número 19 diz assim: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do irmão. Toda aquela sociedade foram ao encontro de Marta e Maria, mas com o intuito de consolar. Isso é bom. Mas vale dizer que nenhum daqueles que ali estavam tinha o poder de transformar aquela situação. Nem antes, enquanto Lázaro doente, nem naquele momento, uma vez que Lázaro estava morto. Nenhum judeu podia mudar essa realidade. Nenhum judeu tinha autoridade sobre aquela realidade. Ninguém podia fazer absolutamente nada por Lázaro, nem antes, nem naquele momento. Tudo o que lhes restava era abraçar e consolar. Mas de repente chega Jesus. Gente, chegou Jesus! Dá um brado aí. Ô, glória! Mas presta atenção na história aqui. Presta atenção na história aqui, gente. Verso 17, chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Depois lemos 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Mas aí verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Quando aquela mulher soube que Jesus estava vindo, ela levantou, deixou todos aqueles abraços e foi correndo para ter com Jesus. Que encontro maravilhoso! Mas olha como é que foi esse encontro. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Gente, eu quero falar de um dos nossos maiores problemas de fé. A nossa fé, infelizmente, ela é extremamente limitada a ficar olhando para o passado. Senhor, se você tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Se tivessem feito com isso alguma coisa por mim, eu não estaria nessa situação. Se ao menos alguém tivesse me dado a oportunidade, eu não estaria vivendo isso. Se ao menos se eu tivesse nascido numa boa família, eu não estaria chorando desse jeito. Se ao menos, meu amado, essa mulher está falando, Jesus, se ao menos você tivesse vindo aqui antes, eu não estava aqui em luto. Ela estava colocando a fé dela, dizendo, uma fé verdadeira, genuína. Jesus, se você tivesse chegado aqui 4 dias atrás, não tinha sepultamento. Se o Senhor tivesse corrido, ela tinha fé que Jesus podia mudar aquela realidade. Mas a fé daquela mulher estava sendo colocada totalmente no passado. Já falou isso alguma vez na sua vida? Já pensou uma coisa assim parecida? Se eu tivesse entrado naquele concurso, agora eu estava bombando. Se ao menos isso, se ao menos aquilo. Se naquele tempo Deus estivesse ouvindo minha oração. Isso é um câncer da nossa fé. Porque quando colocamos os nossos olhos ao passado, limitamos a nossa fé a um tempo que não volta, a um tempo que não existe mais. E o que é pior, quando vivemos do passado, nós vivemos deprimidos. Gente, quem vive de passado, normalmente está deprimido. Porque só consegue olhar para o passado. Só consegue lembrar dos momentos difíceis. Fica preso ao dia em que foi abandonado. Fica preso ao dia em que foi violentado. Fica preso ao dia em que foi injuriado. Fica preso àquele dia que deixaram de fazer algo, que não fizeram o que deveriam. E quando nós estamos presos no passado, o passado acaba se tornando presente. Ficamos remoendo aquele passado cotidianamente. E quando fazemos isso, essa frase está sempre envolvida. Se ao menos, se não tivesse sido assim. Mas Jesus estava ali. Jesus estava onde? Ali. Em que momento? No futuro? Não. O futuro não tinha acontecido ainda. Jesus estava ali no passado? Não. O passado já tinha passado e não volta atrás. Jesus estava ali. E que momento era aquele? Era o agora.
Qual é a atuação de Deus na minha vida, na tua vida? No passado? Sim, Deus operou no passado. Mas o que é passado é passado. Onde é que está a atuação de Deus na tua vida, no futuro? O futuro não aconteceu ainda. A tua fé, a tua vida com Deus é agora. Agora é o momento onde Deus pode mudar todas as coisas. Agora é o momento onde Deus pode chamar à existência aquilo que não existe. Agora é o momento onde, dando tudo errado no passado, Deus pode fazer coisas novas todos os dias. A nossa vida com Deus não é nem ontem nem amanhã, é agora. O momento do milagre não é nem ontem nem amanhã, é agora. A esperança não é para amanhã, é agora. Olha isso. Olha isso. O verso de número 21, ela diz assim: disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas aí vem o verso 22, né? Aí Jesus deve estar pensando assim, opa, está melhorando o negócio, ó. Mas também sei que mesmo agora, Jesus vai ter, opa, essa irmã está na fé. Hã? Essa irmã ouviu a mensagem do pastor Luiz Antônio naquele domingo, essa está na fé, ó. Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Gente, né? Parece que abriu a luz na história, né? Oh. Gente, só que a história não é tão bonita assim, não. Olha aqui o verso de número 23. Declarou-lhe Jesus. Aí Jesus deve ter se empolgado aqui, né? Deve ter se emocionado. Encontrei uma mulher cheia de fé, que acredita que eu posso vencer a morte. Teu marido, teu irmão, há de ressurgir. Aí o que essa mulher responde? Verso número 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Oh, minha irmã, estava indo tão bem. Escorregou. Jesus fala, teu irmão vai ressurgir. Eu sei, Jesus, eu sei que lá no último dia, no dia do Senhor, eu sei que lá você vai ressuscitar ele dentre os mortos. A fé dessa mulher se limitava ao passado, onde Deus poderia ter feito. A fé dessa mulher apenas olhava para frente, um dia que Deus vai fazer. Quando você está ligado ao passado, quando você se liga ao futuro, você perde a sua conexão com a sua vida agora. Se você está sobrecarregado de passado, você fica deprimido. Se você está sobrecarregado de futuro, você fica ansioso. Só que a nossa vida com Deus não é nem amanhã, nem ontem. A nossa vida com Deus é hoje. Lá em Mateus capítulo 66, não, gente. Mateus capítulo 6, lá no verso 33, Jesus diz, olha, não fica ansioso por nenhuma dessas coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Verso anterior ele fala, olha, não se preocupa com o dia de amanhã, porque o dia de hoje já tem o seu próprio mal. A sua preocupação, a sua atenção, a sua fé tem que ser agora. Essa mulher estava focada no passado, essa mulher estava focada no futuro, e no agora, gente, todos os elementos estavam ali, o problema ali estava, a mulher com fé ali estava, Jesus, o Senhor do milagre, estava ali, mas ela só olhava para trás e para frente, e Jesus tinha a solução para aquela hora. Meus amados, eu não quero que você saia daqui assim, nossa, o pastor Antônio profetizou que minha vida hoje vai ser... Amanhã eu estou promovido a presidente da empresa, que amanhã tudo novo está acontecendo. Não estou profetizando absolutamente nada para ninguém. O que eu estou falando é que a gente precisa viver a nossa vida com Deus a cada dia em fé. O que passou, passou. O que está para frente está na mão de Deus. Mas eu preciso ter minha vida com Deus hoje. Livre das amarguras do passado, livre da ansiedade do futuro, confiando que, ainda que esteja passando pelo momento da tribulação, esse momento de tribulação está nas mãos de Deus e no controle de Deus. Ainda que Marta e Maria pudessem perguntar, aonde está Deus? A verdade que nós entendemos é que absolutamente nada sai do controle de Deus. Jesus chegou a dizer que não há nenhum fio de cabelo que cai das nossas cabeças sem que tenha a aprovação de Deus, a permissão. Nada, nenhuma lágrima caiu dos teus olhos sem que Deus tenha permitido. Jó, ele passa pela prova e no final da prova ele vai falar, eu antes te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Deus é bom e Ele te sustenta.
Em todo o tempo Deus vai te sustentar. O apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 5, no verso 3, me foi bom ter passado pela tribulação. Oi? Explica isso aí. O apóstolo Paulo fala assim, a tribulação me deu perseverança. Na lágrima eu perseverei. Na lágrima eu me mantive. E aí ele fala, a perseverança produz experiência. Porque quando eu permaneço em Deus, quando eu persevero em Deus, no tempo certo, Deus traz uma resposta. E quando Deus traz uma resposta, eu sei que Ele trouxe essa resposta. E isso me traz a experiência de saber que Deus é Deus sobre a minha vida. E essa experiência com Deus, ela produz em nós esperança. Quem já foi curado por Deus, ao enfrentar novo desafio, sabe, o Deus que me curou naquele passado, é o Deus que pode abrir a porta de emprego hoje. O Deus que me salvou lá, é o Deus que pode transformar essa realidade agora. O Deus que me consolou ontem, é o Deus que pode operar um milagre hoje. Como é a sua relação de fé no tempo com Deus? Preso no passado? Reclamando das coisas que não aconteceram da maneira como você queria? Ou apenas projetando uma coisa para o futuro, numa fé pífia? Um dia vai dar certo. Um dia eu vou para a glória. Você lembra da oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso? Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Olha como Jesus ensinou. Venha a nós vosso reino. Nosso antigo pastor pregava assim para a gente. Crente não tem que esperar morrer para entrar no reino dos céus. Crente vive o reino dos céus hoje. Você não tem que esperar um dia no futuro onde vai acontecer. A tua vida com Deus é agora. Jesus estava ensinando aos discípulos, olha, clama que o reino venha sobre a tua vida hoje. Não é ontem, não é amanhã, é hoje. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Estava indo tão bem, Marta, né? Eu sei que você pode fazer agora, Senhor. Então o teu irmão vai ressurgir. Mas eu sei que é no final dos tempos. Ai, meu Jesus. Não dá nem para implicar com ela, porque a gente é igualzinho, né? Quem sou eu para querer dar lição de moral em Marta? Se eu também penso assim tantas e tantas vezes. Mas que bom que a gente tem a Bíblia, né? Que a Bíblia nos alimenta. Aí, verso 25, resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, verá. Isso é o agora, querido. Isso não é para amanhã, nem isso é agora. Deus está na minha vida, é o hoje. O Senhor opera na minha vida, é hoje. Isso não quer dizer que todas as respostas vão acontecer hoje. Eu só não posso me perder no passado ou no futuro e esquecer da minha relação com Deus hoje. Que todas as coisas Ele pode fazer hoje, ainda que esse hoje não seja o momento certo de Deus. No tempo certo Ele vai fazer. Mas eu não vou estar ali ansioso, nem deprimido, mas vivo na fé, na esperança daquele dia chamado hoje. Bom, verso de número 35, diz assim, Jesus chorou. Sabe, gente, eu pulei aqui um trecho longo, mas nesse trecho longo, o que acontece é que a irmã de Marta, ela vai até Jesus e vem com o mesmo discurso. Se estiveras aqui, ele não teria morrido. Jesus, quando vê isso, a Bíblia fala que ele se agita no seu espírito. Ele se move. No verso 35 diz que Jesus chorou. Jesus chora com aquela situação. Aí os judeus ficaram dizendo assim, olha o verso 36, então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas a questão não era, Jesus não chorava um luto. Jesus chorava, se indignava por conta da morte. Jesus se indignava pela pequenez de fé. Jesus se movia no espírito porque aquele estado estava oprimindo a todos que estavam ali. E Jesus chora. Verso 37, mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? A nova pergunta, de novo a mesma coisa.
Mas, queridos, olha, segunda parte dessa mensagem. Segunda parte dessa mensagem. A gente, tantas e tantas vezes, a gente ora pelo milagre. E Deus faz milagres. Mas é bom que a gente entenda que Deus nos coloca como participante desse milagre. Olha o texto, verso de número 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Lázaro era morto há quantos dias? 4. Enterraram Lázaro numa gruta e colocaram uma pedra. A gente pode muito bem pintar um quadro na nossa vida nesse texto, de uma situação na nossa vida que já se foi num passado, que você já colocou uma pedra, já tem lá 4 dias, 4 meses, 4 anos, de um casamento que ruiu, de um trabalho que foi perdido, de um trauma que você vivenciou. E aí você colocou uma pedra porque você não quer mais olhar aquele defunto que está lá dentro. Porque aquele defunto que está lá dentro já fede. Que você não quer nem tocar naquela situação, você não quer mais ouvir falar daquela pessoa. Você não quer mais lembrar daquele sentimento. Senhor, eu já sepultei. O Senhor não curou, o Senhor não fez, o Senhor não veio, não apareceu, não ouviu minha oração. Olha, eu enterrei, botei a pedra, chega! Não quero mais tocar nisso. Jesus, ele vai na frente daquela pedra, na frente daquele túmulo, olha a situação, e verso 39 ele diz assim: então ordenou Jesus, tirai a pedra. Deixa eu te fazer uma pergunta, gente. O que é mais difícil? Ressuscitar um morto de 4 dias ou explodir uma pedra? O que é mais difícil? Ressuscitar Lázaro morto há 4 dias ou remover uma pedra? Claro. Jesus não podia ter removido a pedra? Jesus não poderia ter sido cavalheiro? Né? Espera aí, meus amados, eu sei que vocês estão muito abalados. Eu sei que vocês estão com a fé em frangalhos. Eu sei que vocês estão pensando que eu não as amo. Então faz o seguinte, fica aqui descansadinha, bebe um copinho de água. Vocês estão na fé, então olha, toma um copinho de água, deixa que eu vou fazer tudo, eu vou tirar a pedra, vai ser uma bênção. Jesus não quis saber dessa história não, gente. Tira a pedra. Vocês conseguem perceber que dentro daquela cova tinha todo o resquício de um sentimento de podia ter sido diferente? Que Deus podia ter impedido aquilo. Mexer naquela pedra e olhar aquela realidade, elas não sabiam que Jesus iria fazer ali. Elas só estão vendo Jesus mexendo numa coisa que era uma ferida, era um luto. Gente, elas já tinham chorado há 4 dias. Remover aquela pedra era sentir o cheiro da morte. Era reviver algo que era dolorido. E provavelmente rever e ver coisas que trariam náuseas. Mais ainda, para um judeu tocar num defunto era uma contaminação, era um pecado diante da lei. Para que Jesus vai mandar tirar a pedra? Para que eu vou mexer nisso de novo? Para que eu vou ter que reviver essa história da minha vida de novo? Sabe, quando a gente trabalha cura interior, a gente entende que existem situações do nosso passado que a gente tenta esquecer, mas Deus acaba colocando essa situação de novo na nossa frente. Porque a gente precisa resolver aquilo. Porque tem que virar aquela página. Porque tem que liberar aquele perdão. Porque tem que pedir perdão. Porque tem que, enfim, tem que vencer aquilo. É lindo quando nós vemos o salmista Davi no Salmo 18, quando ele começa a dizer que tramas infernais o cercaram, que ele ficou oprimido, ele conta a situação que ele vivia, como ele se sentia, e que de repente ele grita por socorro e fala: Deus ouviu o meu clamor, moveu os céus, moveu a terra. Aí lá no meio do salmo ele começa a falar assim: porque com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu desbarato exércitos. Deus não vai te fazer ficar passando ao largo dos problemas. Deus vai te fazer
pular esse muro. Deus vai te fazer desbaratar esse exército. Deus, a intenção de Deus não é nos fazer fugitivos, fugindo dos problemas, fugindo das verdades, fugindo daquilo do passado que ainda assola o nosso presente. Deus manda aquelas mulheres abrirem a pedra, vamos lá, vamos pegar o defunto, vamos tocar nisso aí, vamos rever essa situação. Eu não estava lá aqui naquela hora, mas nada sai do meu controle, eu estou aqui agora. Tira essa pedra. Jesus não foi cavalheiro. Jesus mandou elas participarem, botou elas para botarem a mão na massa, botou elas para mexerem naquela pedra. Vai, tira a pedra, estou aqui olhando. Gente, é profundo isso, né? Qual é a tua relação com o teu milagre? Qual é a tua relação com a tua situação? Está passando pelo desemprego? Deus pode abrir uma porta, mas amanhã, querido, você vai levantar pela manhã, na fé que você tem no Deus que opera no agora. Você vai tomar seu banho, vai tomar seu café, vai na banca de jornal, vai procurar emprego. Vai pegar o jornal, procurar emprego. Vai fazer um currículo, vai despachar um currículo. Você vai sair daqui, você vai dar um telefonema para aquela pessoa que você tem que perdoar. Você vai sair daqui, você vai ligar para aquela pessoa para pedir perdão. Vai marcar um cafezinho. Vai comprar um bombom e falar assim, ó, me perdoa. Tu vai meter a mão no problema. Vai meter a mão no defunto. Vai abrir a cova. Vai ser fedorento. Mas vai trazer cura. Vai trazer novidade de vida. Mas tem que meter a mão, tem que participar desse milagre. Deus, Ele opera milagre, mas Jesus chamou as duas para participarem de um milagre. Está lá, verso de número 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Onde é que está a tua fé? No passado, que já foi e não volta? Ou é aquela fé fingida? Um dia Deus vai fazer. Um dia, pastor, tudo vai dar certo na minha vida, porque eu sei que Deus é real, existe. Eu sei que um dia, eu sei que quando eu morrer eu vou para o reino. Sei que amanhã vai acontecer. Onde é que está a nossa fé? Se creres, verás a glória de Deus. O crer é para agora, querido. O crer é para hoje. O crer é para daqui a 1 minuto, 2, 3. O crer é a vida de fé, ela é uma constância. Eu creio e vou seguir nessa fé. Eu vou seguir nessa fé de que a porta vai se abrir. Eu vou seguir nessa fé de que eu vou encontrar uma restauração. Eu vou seguir nessa fé que eu vou encontrar a minha cura. Com Deus eu vou. E é no meu passo a passo com Deus a cada dia. Bom, verso número 41. Aquelas mulheres toparam o desafio de Deus. Quem está aí disposto para topar esse desafio, hein? Elas toparam. Tiraram, então, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Estava atado, estava amarrado, estava envolvido, estava lá envolto, estava cheio de especiaria para tentar esconder o mau cheiro. É assim que a gente faz com nossas coisas que não dão certo, né? Às vezes bota lá um cheirinho. Não vai ser assim tão ruim não. Tudo bem. Mas tá doendo que tá uma coisa. Queridos, é incrível como a gente tem essa inclinação a ficar olhando para o passado e a frase é, se ao menos tivessem feito isso. Se ao menos tivessem me ajudado. Se ao menos ela tivesse sido legal comigo. Se isso ou se aquilo outro. Quando a gente olha para o passado, a gente deixa de viver o hoje.
Quando a gente olha para o futuro, vai ser melhor. Um dia eu vou conseguir. Um dia vai dar certo. Ou preso no passado, ou preso no futuro, a gente esquece de viver o nosso hoje. E a nossa vida com Deus é agora. A nossa vida com Deus é nesse instante. É nessa tua oração que você vai fazer agora que tudo pode mudar. É nessa oração que você vai fazer na tua casa que todas as coisas podem mudar. É no telefonema que você vai de tarde que todas as coisas podem mudar. É na tua ousadia para enfrentar o teu medo, o teu trauma, é aí que Deus vai mudar. É nesse momento de dor e que você está doendo, mas você num passo de fé, tá bom, vou mexer nisso. É aí que Deus vai te curar. Sabe, meu amado irmão? Chega de se acovardar, se esconder, com medo daquilo que pode acontecer, do que possa repetir. Confia no Senhor e enfrenta esse teu desafio, tira a tua pedra, chama esse defunto para fora, bota a mão nisso. Debaixo da ordem de Deus, Lázaro ressuscitou. Debaixo da direção de Deus, esse problema, ele vai ser contornado. Debaixo da unção de Deus, esse desafio vai ser vencido. E quem crê diz amém. Então vamos louvar a Deus, vamos orar. Vamos orar, queridos. Porque o nosso Deus é o Deus do agora, amém? Não é amanhã, não é ontem. É Deus na minha vida hoje, é Deus na tua vida agora. Diz a Bíblia que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não muda. O Deus que poderia ter curado Lázaro 4 dias atrás, era o mesmo Deus que ressuscitou ele dentre os mortos. É o mesmo que fez aquelas mulheres moverem a pedra. Tiveram que enxugar lágrima para remover pedra. Tiveram que se levantar e abandonar os abraços de consolo para retirar a pedra. Às vezes a gente fica exatamente assim, murmurando, chorando. Gostou da minha interpretação, né? A gente fica reclamando, ou então vivendo o afagozinho dos outros. É bom, gente, é bom ser abraçado. Mas tem gente que quer ficar chorando a vida toda para receber abraço. Deus tem coisa melhor. Não é? Chega de ficar nessa autocomiseração. Se ao menos isso. Lembra daquele moço lá no tanque de Betesda? Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Qual é a resposta? Gente, ou sim ou não. Né? Aí aquele homem fala sobre Jesus. Jesus. Já começa assim, né? Mas quando a água se move, ninguém me ajuda. Se alguém me ajudasse. Gente, não é o que os outros vão fazer para a minha vida ou pela tua vida, não. É aquilo que eu faço em Deus. Você quer ser curado? Jesus. Vamos orar, queridos. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Deus, como tua palavra é rica, como a tua palavra é maravilhosa. Como a tua palavra e somente a tua palavra tem o poder que está sendo manifesto nessa manhã. De levantar um povo que estava deprimido. De levantar um homem, uma mulher que estava aqui abatido. Trancafiado dentro de casa por conta de uma prova. Choramingando pelos cantos. Reclamando do dia de ontem. Deus amado, só a tua palavra pode dividir alma e espírito, juntas e medulas. Só a tua palavra tem o poder de dar vida e vida em abundância. Obrigado, Deus amado, pela pregação da tua palavra. Obrigado, Deus amado, porque o teu Espírito é aquele que testifica, é aquele que está operando agora em cada vida, falando a cada um, chamando, ó Deus amado, a lucidez do momento chamado agora. Deus estava lá quando você chorou, meu irmão. Deus estava lá quando você foi assaltado. Ele poupou a tua vida. Oh, Jesus. Deus estava lá naquele dia que te trouxe a lágrima. E você fala, onde estava Deus? Deus estava lá. E foi Deus que te consolou. Foi Deus que te levantou. Foi Deus que te trouxe até aqui. Deus jamais nos abandonou. Deus jamais vai nos abandonar. Deus jamais perdeu o controle da nossa vida. Deus jamais deixou de nos amar.
Está tudo na mão dele. Até a minha lágrima está nas mãos dele. Até o teu momento de dor e de tribulação, tudo está nas mãos dele. Deus cuida de mim. Deus cuida de ti. Chega de olhar para o passado e dizer: Senhor, por que me abandonaste? Senhor, aonde tu estavas? Senhor, por que isso aconteceu? Senhor, se ao menos isso ou se ao menos aquilo. Ah, se ao menos tivessem feito isso por mim. Chega de olhar para o passado e murmurar e ficar deprimido e abatido por aquilo que aconteceu ou deixou de acontecer. Deus está te dando o poder de viver tua vida com Ele hoje. Jesus ensinou: Pai, que seja feita a tua vontade. Venha sobre nós o teu reino. É agora. O apóstolo Paulo chega a dizer que o reino de Deus é paz, é justiça e alegria no Espírito. Como é que você vai ter paz, alegria no Espírito, vivendo ainda a tua vida lá atrás, no passado? Ou tentando mascarar uma fé, dizendo que no futuro vai ser. Recebe a paz de Cristo na tua vida agora, meu irmão. Recebe a alegria do Espírito onde você está agora, em nome de Jesus. Recebe agora a força para enfrentar esse trauma em nome de Jesus. Recebe ousadia para liberar o perdão agora em nome de Jesus. Recebe fé em nome de Jesus para crer que esse milagre pode acontecer hoje. Pai, em nome de Jesus, olhamos para a vida de Marta, olhamos para a vida de Maria e de forma alguma nos colocamos melhores do que elas. Talvez, se nós ali estivéssemos, nem teríamos nos levantado para ir ao teu encontro, como muitas vezes fazemos. Dizemos: agora não tem mais jeito. Chega, não vou mais orar então. Não vou mais ler a Bíblia. Não vou mais à igreja. Cansei. Porque não deu certo. Porque não curou. Porque não mudou. Se talvez estivéssemos ali, Senhor, blasfemaríamos na tua presença. Nem nos levantaríamos. Talvez fecharíamos a porta de ofendidos que estaríamos. Mas, Senhor, nós queremos aprender também no erro delas, reconhecer o nosso erro e te pedir perdão pela nossa pequenez de fé. Obrigado, Senhor amado, porque o teu amor não muda. Oh, maravilha! Perdoa-nos, ó Deus, pelos dias em que desacreditamos. Perdoa-nos, ó Deus amado, pelos dias em que murmuramos. Perdoa-nos, ó Deus amado, pelos dias em que choramos como se não acreditássemos mais no teu poder. Deus amado, obrigado pela tua palavra que nos faz olhar de novo e nos vermos na tua presença mais uma vez, no dia que se chama hoje. Guardando, olhando para esse dia, sabendo que o dia de amanhã vai ter o seu próprio mal, a sua própria preocupação. Mas nesse dia e nessa hora, nós queremos colocar essa cova, esse problema que já está fedendo, esse defunto que já está fedendo há 4 dias, de uma questão não resolvida com meu cônjuge, de um perdão não liberado na minha família, de uma afronta que eu recebi e não quero nem mais olhar para a cara dessa pessoa. E o teu Espírito martela agora o nosso espírito, tira a pedra, sai dessa cova, se levanta desse lugar, se move, que eu vou fazer um milagre. Pede perdão a essa pessoa, porque eu vou fazer um milagre. Estende a mão para a pessoa que te ofendeu, porque eu vou fazer um milagre. Tira essa pedra. Dói, mas eu estou contigo. Não é amanhã, é agora. Pai, em nome de Jesus, tu sabes o que cada um precisa. Uns precisam de fé, outros de ousadia, de intrepidez. Uns precisam se humilhar. Alguns precisam pedir perdão. Outros precisam perdoar. Alguns precisam encarar o medo de sair de casa. Alguns precisam derrubar as muralhas que levantaram ao seu redor. Não deixam ninguém mais chegar perto.
decidiram não confiar em mais ninguém. É melhor não confiar do que ser traído. Mas se colocamos muros, nos afastamos e ficamos sozinhos. Pai amado, ajuda os teus filhos a construírem pontes para transpor os rios. Ajuda, Deus amado, as tuas filhas a perdoarem aquilo que aparentemente é imperdoável. Por que carregar essa dor no coração? Por que carregar essa mágoa no peito, que está corroendo os ossos, está definhando a carne? Pai amado, cura. Pai amado, essa é a hora, meu irmão, de você falar: Senhor, eu não tenho forças, me ajuda. Senhor, eu tenho vergonha, me ajuda. Senhor, eu tenho medo, me ajuda. Senhor, eu não consigo, me ajuda. Oh, Pai, a Tua palavra fala que é na nossa fraqueza que Tu faz força. É quando somos fracos, aí então é que nós somos fortes. Revela a Tua mão, revela a Tua graça, revela Teu rosto. Oh Deus, que essa manhã, Deus amado, que talvez estivesse marcada como um velório, como um funeral, que assim como na Tua ressurreição, aquele funeral se transforme em festa. Que dessa tristeza faça surgir a vida. Que dessa maldição o Senhor transforme em bênção. Que dessa fraqueza o Senhor traga a força. E que o Teu povo aprenda mais de Ti, do Deus do hoje, do Deus do agora, do Deus do impossível. Pai, manifesta Teu poder, manifesta a Tua glória, faz o Teu amor ser derramado sobre todos, renova o abatido, levanta, Deus, o cansado, cura, Deus, o enfermo, levanta, Deus amado, aquele que estava morto em si, opera maravilhas nesta manhã, Deus, liberta o cativo. Está escrito em Isaías capítulo 61, Ele veio para libertar o cativo, Ele veio para curar o quebrantado, a pôr um óleo de alegria, veste de louvor ao que estava com o espírito quebrantado. Oh Deus, quebra as algemas nessa manhã, liberta, aleluia. Vamos louvar a Deus, vamos adorar ao Senhor. Ele é Deus sobre a tua vida, Ele é Deus sobre a tua casa, Ele é Deus de milagres na nossa vida. Então louve a Deus, adore a Deus, exalte a Deus. Aleluia. Louva aí, meu irmão. Ah, Deus é bom, amém? Adore, adore, engrandeça a Deus, clame por Ele, chore por Ele. Eu não vejo. Aleluia. Do dia estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Oh, aleluia. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Devolve a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
continuar louvando. Glória a Deus. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Toda a igreja de olhos fechados, ainda em oração, eu quero fazer um convite nesta manhã. Você que entrou por estas portas, que talvez não tenha entregue sua vida a Jesus ainda, você que queira entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão bem alto. Tem alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou a sua vida a Cristo e queira entregá-la? Levante a sua mão bem alto. Eu sei que Deus te trouxe aqui, eu sei que Deus o chamou aqui. Talvez você já tenha vindo a essa casa, já tenha buscado a Deus, mas talvez algo tenha o desviado dos caminhos. Caso você queira retornar hoje à casa de Deus, ao convívio de Deus, à comunhão com o Senhor, talvez você já tenha entregue sua vida para Cristo em outro tempo, mas você reconhece que saiu do caminho, está precisando voltar aos braços do Pai. Se você é essa pessoa, se você quer voltar aos braços de Jesus, levanta a sua mão bem alto. Isso, Deus te abençoe a sua vida, pode abaixar sua mão. Deus te abençoe a sua vida, pode abaixar a mão ali atrás também. Tem mais alguém nesta manhã? Pode abaixar, Rose, Deus te abençoe. Tem mais alguém ainda nesta manhã que quer entregar ou retornar à casa do Pai? Basta dar um aceno com a sua mão. Eu tenho certeza que essa história que não terminou, como a história de Lázaro, não havia terminado. E Deus tinha muito mais sobre a vida de Lázaro. Assim será sobre a sua vida também. E eu vou fazer mais uma vez esse convite. Se você está aqui hoje e sabe que tem que voltar à comunhão com o Pai, levanta a sua mão bem alto. Glória a Deus. Quero chamar essa irmã, quero chamar a Rose lá atrás também. Venham cá as duas. Enquanto as irmãs estão vindo para cá, se você quer também receber essa oração, se você sabe que precisa voltar para os braços do Pai, vem aqui à frente, eu quero orar por ti. Toda a igreja de olhos fechados, amém, oração. Nós vamos orar nesta manhã. E eu tenho certeza que a obra que Deus começou vai permanecer, vai prosperar em nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer essa oração. Vou fazer a oração com a Fabiana e com a Rose. Eu sei que Deus está aqui, amém? A festa no céu. Aquele pai, quando recebe seu filho que saiu de casa, o seu filho pródigo, o filho que pensou que poderia resolver seus problemas, seus dilemas com as suas próprias mãos, e o filho vai embora, sai de casa, mas um dia ele volta. E quando ele volta, Fabiane, Rose, o pai recebe de coração aberto. O pai não joga na cara, o pai não fala o que foi feito, o que deixou de fazer. O pai recebe como se fosse pela primeira vez. Deus amado, eu quero colocar a vida das tuas filhas nas tuas mãos, Deus. Nesta manhã, em nome de Jesus. Deus, que retornam para a tua casa. Deus, tu sabes, Senhor, as lutas, as dificuldades. Como foi pregado já aqui, o teu amor não mudou
em momento algum sobre a vida delas. Onde quer que elas estivessem, Deus, o teu amor permaneceu o mesmo, o teu cuidado o mesmo. Deus, tu não demoras, tu não chegas atrasado em momento algum. Senhor, obrigado porque essas meninas que estão aqui, Deus, estão tendo mais uma esperança e mais uma experiência contigo. Deus, de hoje é tudo. E elas decidiram nesta manhã, Senhor, que o agora pode mudar suas vidas. Assim como Jesus disse, crê e verás a glória de Deus. Eu profetizo sobre ambas. Deus, a glória de Deus sendo manifestada sobre as vossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou fazer essa oração, vocês vão repetir comigo de novo, palavra por palavra. Amém? As duas. Digam, Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero voltar para casa. Senhor, eu peço perdão. Eu te amo e sei que tu sempre me amarás. Mas diante de ti, Senhor, eu professo, eu digo que a partir de hoje eu decido sobre a minha vida. Eu o buscarei. Eu quero ter experiências contigo. Muda a minha história. Muda a minha vida. Muda a minha casa. E que meu nome, Senhor, seja escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma linda salva de palmas, Jesus.